Eu conheço poucos filmes sobre o desejo, sobre o tesão tão complexos quanto esse aqui. Oi, eu sou Bruno Carmelo, hoje eu venho falar sobre o ótimo filme Baby Girl, dirigido pela Halina Reijn e estrelado pela Nicole Kidman. Mas antes, segue o canal do Me Amargo aqui em cima e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nessa trama, a Romy é a CEO de uma empresa de tecnologia que se envolve com um jovem estagiário e com ele ela começa a colocar em prática alguns desejos que ela nunca tinha elaborado ou nem mesmo admitido para si mesma. Primeiro a gente precisa entender quem são esses personagens. A gente está falando de uma mulher que tem, em tese, tudo o que ela poderia querer. Ela tem um cargo muito bem sucedido, ela é profundamente respeitada, ela tem dinheiro, uma mansão, filhos que a respeitam, um marido que é carinhoso, que faz sexo com ela ainda, tem desejo por ela, e ela é inclusive a provedora desse lar ao invés do esposo. Na empresa as pessoas têm muito receio de falar alguma coisa que não devem em frente dela ou de ocupar muito tempo da chefe. Mas então o que pode querer uma mulher que já tem, em teoria, tudo? Aí a gente entra nessa discussão super importante sobre o circuito desejante. Essa ideia de que a gente sempre tem objetivos, coisas que a gente pretende conquistar na vida, a gente batalha, e se a gente chega a conquistar tudo aquilo que a gente queria, o que sobra? O que eu faço agora que eu já tenho tudo que eu sempre quis? Por isso, existe sempre uma satisfação inicial nessas conquistas, mas também uma tristeza e uma depressão que vem logo depois. A Romy leva uma vida de poder, de satisfação, de conforto, mas também muito monótona e previsível. A busca por alguma coisa nova, desafiadora, provocadora na vida dessa mulher vem justamente do estagiário, do Samuel. Isso porque ele representa o único personagem nesse contexto muito estável que tem a coragem de enfrentar toda essa estrutura consolidada em torno da protagonista. Ele enfrenta a Romy, ele a provoca, ele é meio cínico, ele faz chacota. Quando ela diz que ela tem apenas alguns minutos para uma reunião com ele, ele fala, não, são 10, a gente combinou mais e vai ser mais. Obviamente essa mulher sabe muito bem que se ela tiver vontade, ela faz uma pequena ligação e ele tá demitido no dia seguinte. Mas é ele que vira para ela e tem a pachorra de falar que se ele quiser ele faz uma ligação e arruína a carreira dela. Ele que não tem nenhum contato poderoso. Logo, os papéis se invertem, pelo menos nesse domínio da fantasia entre os dois. A nossa heroína descobre de repente que pode ser muito prazeroso ser submissa diante de um homem dominador. Isso não é novo para ela, a gente já descobre desde a cena inicial que ela tem alguns fetiches de dominação, que ela só consegue realmente exercitar um pouco assistindo a filmes pornográficos escondida do marido. Então aqui a gente está muito na ordem do controle e não do sadomasoquismo, da BDSM, como algumas pessoas falaram. É outra coisa. A gente entende que para uma mulher que tenha todas as pessoas na palma da mão dela, cumprindo ordens dela, a novidade venha de um homem que a diga o que fazer. Talvez por isso muitas pessoas consideraram o Baby Girl reacionário ou machista. No meu entendimento pessoal, e aí obviamente isso está vindo de um homem, eu acredito que não seja o caso. Eu vejo isso como uma espécie de libertação para a mulher ser o que ela bem entender num relacionamento, contanto que consentido entre as duas partes e que isso dê prazer para ela. A gente está subvertendo por completo as expectativas sociais em relação ao que se entende pela balança do poder. Não é mais a enésima história do homem mais velho, escroto, abusando de uma secretária. Isso não é um caso Harvey Weinstein e ela também não é uma representação feminina desse mesmo homem. A gente não tem o mocinho e bandido, a gente não tem vilão, a gente não tem vítima. O que a gente testemunha aqui é uma relação muito mais complexa de jogo entre os dois através desse olhar perturbado, desejante e oscilante da Romy. Ou seja, a partir do momento em que ela experimenta esse prazer da submissão, ela não vai se tornar uma dona de casa, ela não vai abandonar tudo para ficar esperando o marido chegar do trabalho, fazer uma refeição para ele e cumprir com seus deveres conjugais. A nossa protagonista ainda tem liderança, ainda tem autonomia, ela ainda é a chefe. Como diz um diálogo muito importante do filme, isso é sobre dar e tirar poder. E isso para mim é uma coisa muito fascinante desse longa-metragem, que é o questionamento constante sobre quem tem realmente o poder entre os dois. É o garoto muito mais novo que manda, que dá as ordens para a própria chefe, ou a própria chefe que diante desses desafios fala, pode mandar, eu faço. Quer que eu tome leite em público na frente dos meus colegas de trabalho, correndo o risco de ser humilhada? Eu faço. Manda mais que eu me garanto. Isso também é uma outra forma de executar poder, de se mostrar potente. E esse jogo é muito bem trabalhado pelo roteiro e pela direção na forma de símbolos. O primeiro contato entre os dois se dá quando a Romy avista um cão feroz numa calçada, ela tem medo dele, mas à distância quem vai domar o cachorro é o Samuel. Ele não faz isso porque ele é irresistível, porque ele é um homem controlador, mas porque ele tem um pequeno truque que ele confessa pra ela depois. Mas aí nesse instante a Romy se sente protegida. Ela se sente quase como uma criança protegida por um homem mais velho, o que é uma ironia em se tratando de um rapaz muito mais novo, e ela enxerga, portanto, nele um ideal de masculinidade diferente. Não por acaso, uma das principais músicas da trilha sonora de Baby Girl é Father Figure, do George Michael.
Adiante, a mulher vai imaginar esse mesmo cão feroz em cima dela, atacando o seu corpo. E quando ela tá num quarto de hotel com o parceiro, ele pede que ela fique em 4 patas na posição do animal. O leite como ordem também é algo que um pai faria a uma filha pequena antes de colocá-la para dormir, antes de enviá-la para a cama, por exemplo. Por isso, o desejo entre eles vai muito além daquilo que se esperaria de um sexo, talvez de uma penetração, de um ato sexual convencional, digamos, entre 2 amantes. Esse é quase um pôquer, é quase uma aposta entre eles. Se eu aumento os riscos, aumento o perigo, você vai topar, vai encarar? Se eu quebro um caco no chão, você vai recolher? Se eu invado a sua casa e tomo café da manhã com os seus filhos, você vai permitir? Tudo isso é profundamente erótico, porque é desestabilizador para uma mulher que sempre teve o controle de tudo. E aí a gente precisa rebater esse argumento de muitas pessoas que sugerem que Baby Girl não seria um filme realmente erótico, que ele não filma muitas cenas de sexo no sentido de penetração do homem na mulher, etc. Mas o desejo e a sexualidade não estão só no ato sexual. A libido tá na morte, tá no perigo, tá no medo do ridículo, tá no incontrolável. Por isso, quando eu leio algumas críticas sugerindo que esse filme não tem coragem suficiente, não tem desejo suficiente, eu fico chocado, porque pra mim ele é um filme com muito tesão da primeira à última cena. Isso porque a coragem não tá em filmar uma cena de penetração simulada em uma atriz famosa de Hollywood, mas em você representar pessoas que estão morrendo de vontade de transar, mas não transam porque têm medo, porque são casadas, porque não querem ser vistas, porque desconhecem o próprio desejo, porque temem ir longe demais, mas estão transbordando de tesão em cada olhar distante, em cada mão que se toca por acaso, em cada provocação ou jogo de duplo sentido na frente de outras pessoas. O roteiro vai a pontos muito interessantes de, por exemplo, filmar o primeiro orgasmo de uma mulher adulta que, quando tá chegando no clímax, ela tem medo de fazer xixi. Ela fala, para que eu vou fazer xixi. E esse desconhecimento em relação ao próprio corpo, que pode parecer vergonhoso, pode parecer ridículo, isso sim é de uma grande coragem. A maior ousadia desse texto não é colocar a Nicole Kidman nua em muitas cenas, mas em confrontar as mulheres ao desconhecimento em relação ao próprio corpo, à própria anatomia, ao próprio tesão. É sugerir que muitas mulheres, mesmo essas poderosas, lindas, com acesso a vários homens, podem não saber do que elas mesmas gostam, porque elas foram educadas para serem boas esposas, para fazerem sexo só de uma mesma maneira e a não procurarem os próprios desejos. Existe algo profundamente político na maneira como se aborda o sexo e a sexualidade feminina aqui. Por isso eu falo em um roteiro excelente, numa atuação excelente também da Nicole Kidman. Ela traz muito bem essa relação de poder, de força, de coragem, mas também de vergonha, de medo do ridículo em relação ao próprio tesão. Quando o Samuel a manda ficar de 4, ela quer aceitar, porque é uma coisa muito fácil de fazer, mas ela também acha que ela pode ficar meio patética ali. Então ela vai, mas ela para, ela volta, ela fica com uma cara de que vai, mas ai, não vou, não posso, não quero, não devo. E esse conflito, esse turbilhão de emoções, de sentimentos, de estímulos diferentes passando por ela é algo que a atriz transmite muito bem. O Harris Dickinson também tem um trabalho bastante competente nesse filme, porque ele poderia se reduzir ao cafajeste, ao tipo meio sedutor, uma espécie de Christian Grey em 50 Tons de Cinza, mas ele passa longe disso, felizmente. Ele nunca é visto como alguém malvado, de má índole, que tem essas práticas sexuais porque ele sofreu um trauma na infância, como acontecia com Christian Grey. Aliás, como era ruim e conservador os 50 Tons de Cinza. Aqui, de maneira completamente diferente, o desejo é algo libertador, ele é uma aventura, ele é uma viagem. A Romy nunca sabe se ela tá se perdendo por completo ao ceder a esses encontros com Samuel ou se ela finalmente está se encontrando ali. E é isso que a confunde tanto. O filme nunca vai punir essa mulher pelo que ela está sentindo ou pelo que ela está fazendo. É muito comum em projetos dirigidos e estrelados por homens que uma mulher exercitando completamente o seu desejo seja transformada numa louca, histérica, incontrolável, que vai precisar ser domada ou morta para a gente restabelecer a paz e a ordem social. Mas a Romy, quando inicia o seu caso extraconjugal, não deixa de ser uma boa chefe. Ela continua desempenhando o seu trabalho muito bem, ela continua sendo uma boa mãe para as filhas, ela continua sendo uma boa esposa para o marido. E esse marido, interpretado pelo Antônio Bandeiras, também está longe de ser um tipo feio, abusador, que não tem mais desejo por ela ou que é violento com ela e que por isso a levaria a procurar satisfação sexual fora de casa. Isso significa que a Romy não é vítima do próprio desejo, ela também não é uma heroína por ir buscar esse caso, nem uma mártir do sistema. Ela vai porque ela deseja, porque o que o Samuel tem a oferecer corresponde à identidade, à subjetividade dela. O que ela tem com o marido em paralelo é um relacionamento um tanto frio, depois de muitos anos juntos, mas é alguma coisa funcional, eles ainda se gostam, é claro que existe carinho ali. Isso é muito importante no roteiro da Halina Reijn. Ou seja, ao contrário dos 50 Tons de Cinza, o desejo não é uma coisa sombria, sinistra.
que pode fazer com que você se perca, que você arruine sua vida, e por isso você precisa assinar um contrato com medo de ir longe demais. Baby Girl não tem nada a ver com 50 tons, 365 dias e essas outras obras que fetichizam e idealizam a dominação masculina. Aqui o olhar pertence à mulher que nunca perde o controle. Ela apenas cede um pouco do poder quando ela deseja, até onde ela deseja, e ela não vai ser diminuída por isso. Além disso, Baby Girl é muito bem filmado. A gente não tem apenas um grande roteiro e uma grande atuação, mas também um domínio da mise-en-scène por parte da holandesa. Ela trabalha especialmente essa dinâmica do olhar que é bastante erótica. Quem tá olhando quem, desejando à distância, sabendo que está sendo visto, mas não pode corresponder. Ela trabalha muito com reflexos, com planos subjetivos. Por exemplo, na famosa cena do leite, em que a Nicole Kidman toma o leite ordenado por ele num bar, a gente acompanha isso por um olhar subjetivo, com o copo desfocado em primeiro plano, o Samuel perfeitamente focado ali no fundo. A gente é colocado literalmente no olhar da Romy, na perspectiva dela, enquanto ela está tomando literalmente o leite do homem dela em público para todo mundo ver. Então por isso quando alguém me diz que esse filme não é tesudo, não tem desejo, eu falo, pelo amor de Deus. É claro que nem tudo são maravilhas em Baby Girl. Existem para mim dois problemas um tanto importantes relacionados especialmente à montagem. A gente fica com a impressão de que o roteiro talvez fosse muito mais extenso, que ele tenha sido enxugado consideravelmente na montagem para ficar dentro da duração de 2 horas. Por isso, especialmente no terço final, tem muitos saltos temporais, quando a Romy sai de casa, vai morar em outro lugar, volta para casa dela, mas isso é resolvido de maneira tão rápida que para quem não presta muita atenção pode parecer que ela ainda está na mesma casa, que ela está dormindo num outro cômodo, numa outra sala. Mais importante do que isso, o filme deixa claro de que existiam algumas provas do relacionamento extraconjugal da Romy e do Samuel, em câmeras de segurança, por exemplo, além de outros indícios. Mas isso é praticamente ocultado da imagem, fica um tanto confuso quando é mencionado pelo chefe dela, porque não é oferecido pra gente ver, a gente tem apenas que imaginar. É possível que a Halina Reijn tenha tirado quase tudo de concretização dessas provas para não culpabilizar a sua personagem principal. Mas essas questões são menores dentro de um filme muito belo, muito instigante sobre as profundezas do desejo humano e feminino em especial, e contado por uma mulher. É muito interessante, inclusive, quando um dos diálogos menciona esse desejo crescente na Romy como um monstro que toma conta dela. Nesse sentido, a gente pode aproximar o Baby Girl de outro ótimo filme de monstros dessa temporada, que é A Substância, que também lida com a identidade, a subjetividade de uma mulher de mais de 50 anos e também é escrito e dirigido por uma mulher. A coragem destes dois filmes maravilhosos não é de colocar a Nicole Kidman pelada, de colocar a Demi Moore pelada, nem mesmo incitar que essas mulheres possam gostar de fazer sexo ou querer ser desejadas por outras pessoas. A verdadeira ousadia está aqui em representar o orgasmo, o poder, as relações de gênero, as relações trabalhistas, a autoestima das mulheres. É justamente porque ainda existe esse moralismo em relação ao sexo que esses filmes são tão bem-vindos. Nenhum desses dois filmes é particularmente sutil ou delicado, como se espera do olhar feminino. Pelo contrário, eles são ferozes, eles vão direto ao ponto, eles não têm menor medo de incomodar, de enfiar o dedo na ferida, de tocar nos tabus. E aí tá a verdadeira força de um filme belíssimo como Baby Girl. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz aqui nos comentários se gostou de Baby Girl. Segue o canal do Meio aqui em cima, ativa as notificações. Me acompanha nas redes sociais também. Eu tô no @meioamargocine e no site meioamargo.com, onde eu publico novos textos diariamente. Até a próxima!